quem se faz meu seguidor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, e diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito a lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-o da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditais no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 4º domingo da Quaresma. E a igreja nos proporciona escutar este trecho tão rico do Evangelho que acabou de ser proclamado, que em João nos revela um sinal de Jesus. Ele curou um homem que era cego de nascença. O Evangelho diz que Jesus estava passando e viu aquele homem à beira do caminho. Esta é a primeira atitude. Deus nos vê, mesmo quando nós estamos distantes à beira do caminho, como aquele homem, porque por ser cego era também mendigo, não podia entrar e viver na cidade com os outros. Mas Jesus é capaz de ver a sua dor, a sua indigência, o seu sofrimento e ir ao encontro dele. E esse já é o primeiro ensinamento que o Evangelho quer nos dar. Jesus não é alheio à nossa dor. Jesus não é distante diante do nosso sofrimento, mas ele vem ao nosso encontro. E como aquele cego de nascença foi capaz de acolhê-lo, hoje esta atitude precisa ser nossa. Jesus vem e nós
desejarmos, Senhor, queremos te acolher. Depois disso, os discípulos questionam Jesus sobre aquele cego de nascença. Senhor, quem pecou para que ele fosse cego? Ele ou seus pais? Por que os discípulos fazem esta pergunta a Jesus diante do cego de nascença? Porque, de acordo com a visão do judaísmo, toda e qualquer limitação física, deficiência e doença era considerado como um pecado que aquela pessoa cometeu, ou um pecado que a sua família cometeu, e agora aquela pessoa paga por este erro. A visão do judaísmo era da teologia da retribuição. O que é isso? Se eu sou uma pessoa boa, frequento a comunidade, se eu estou sempre vivendo os mandamentos da lei de Deus, logo a minha vida vai ser só bênção e eu não vou ter nenhum problema. Se eu sou pecador, aí o Senhor vai castigar-me e com isso eu sofrerei as doenças, as deficiências, as limitações físicas. Ontem à noite, na Lécio Divina, eu trazia esta realidade e perguntava às pessoas, e agora pergunto a vocês: vocês acham que esta visão do judaísmo, da teologia da retribuição, ela ainda prevalece no nosso meio? Quantas pessoas chegam às vezes dizendo: padre, eu estou passando por esta doença, passei por esta dificuldade, mas eu estou me perguntando, qual foi o pecado que eu cometi para que Deus me castigasse? E aí o que Jesus vai responder aos seus discípulos? Jesus vai dizer: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Jesus nos apresenta uma nova compreensão que deve marcar a nossa relação com Deus. O sofrimento humano, a doença, a deficiência física, não é um castigo que Deus te dá porque você fez alguma coisa errada, como era a visão do judaísmo no Antigo Testamento. Mas Jesus veio dizer que mesmo diante destas limitações que nós enfrentamos, elas podem ser ocasião para que as obras de Deus se manifestem. E agora eu quero te dar este ensinamento do Evangelho para a vida. Quando você tiver que enfrentar alguma realidade difícil e dolorosa, não a enfrente achando que Deus está te castigando porque você fez alguma coisa errada. Mas ao passar por estas realidades difíceis, passe por elas permitindo que através delas as obras de Deus se manifestem em você. Que as obras de Deus aconteçam na sua vida. E depois disso, vem o modo operante de Jesus. E aí eu quero voltar ao texto com vocês. Pegue aí o seu folheto, o versículo 1, 6 e 7, que são os 3 primeiros aí do seu folheto. Vamos ler juntos? Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença, e cuspiu no chão, fez lama com a saliva, e o colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé,
que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Paremos aqui. Eu sempre gosto de dizer que nenhum milagre que Jesus realiza é mágico. Nos evangelhos, se vocês tomarem todos os relatos de cura que Jesus faz, eles sempre possuem uma pedagogia. 3 atitudes de Jesus para curar o cego de nascença. Primeira atitude, cuspiu. Segunda atitude, fez lama. Terceira atitude, aplicou nos olhos do cego de nascença. Esse modo de Jesus agir nos fala da pedagogia do milagre. E cada uma destas atitudes, elas possuem um significado teológico. O que quer dizer o cuspe? O sopro da vida, o ruá de Deus, que é capaz de comunicar a vida à pessoa humana. Então aquela atitude de Jesus comunicaria àquele cego de nascença uma nova vida. Segunda atitude, a lama, remete à condição originária na qual a pessoa humana foi criada. No livro do Gênesis, nós utilizamos a nomenclatura Adão, porque a palavra Adão vem do hebraico, língua do Antigo Testamento, Adamá, que significa feito do barro. Então, quando Jesus faz a lama, ela remete à nossa condição biológica material, padecente, frágil, que adoece, que enfrenta os males, mas que estes males não poderão ser maiores e mais fortes do que a força e a ação de Jesus. O sopro da vida e a nova criação de um homem refeito pela graça que Jesus lhe oferece. E a terceira atitude, Jesus colocou a lama feita com cuspe nos olhos daquele cego, e a luz da fé gera naquele homem uma nova visão. Por que que uma pessoa fica cega? Porque ela perde a capacidade de ver a luz. Sábado passado a minha avó fez 90 anos, e ela está praticamente cega, por causa das diabetes. E ela me dizia assim: ficar sem andar é ruim, mas ficar sem ver é muito pior. Então esta é a sensação de uma pessoa cega. E aquele homem era numa situação mais delicada. Por quê? Porque ele era cego de nascença. E o que lhe foi possível através deste sinal, deste milagre de Jesus? Ser iluminado pela luz da fé que gera naquele homem uma nova visão. Depois disso, Jesus o manda ir à piscina de Siloé para que ele pudesse se lavar. E é muito interessante porque a palavra Siloé também vem do hebraico Siloaque, que significa enviado. Por que Jesus o manda para uma piscina chamado o enviado? Porque Jesus é por excelência o enviado do Pai, que vem até nós para nos libertar de tudo aquilo que nos maltrata. Esta é a missão de Jesus como enviado: devolver à pessoa humana a dignidade que ela perdeu diante do pecado original. E qual foi a atitude daquele cego de nascença para que a cura o alcançasse?
ele precisou de duas atitudes. Qual foi a primeira atitude? Escutar Jesus, acolher o que Jesus estava falando e fazendo. E a segunda atitude daquele cego foi obedecer o que Jesus lhe pediu. Sabe por que nós temos dificuldades de experimentarmos os milagres de Jesus na nossa vida? Porque hoje nós queremos um milagre mágico, onde eu dou o comando para Jesus, diante da minha necessidade, e Jesus tem que obedecer o que eu estou mandando, na hora que eu estou pedindo, do jeito que eu quero. E isso nos priva de experimentarmos o que o cego de nascença experimentou. Sabe por quê? Porque a pedagogia do milagre é o contrário. Não sou eu que dou o comando para Jesus, mas é Jesus que fala comigo. Então eu que preciso escutar o que Ele está me dizendo. Na pedagogia do milagre, não é Jesus que obedece o que eu estou mandando, mas na pedagogia do milagre, sou eu que obedeço o que Jesus está me pedindo. Conseguem perceber o quanto nós precisamos de conversão, inclusive para que nós também experimentemos os milagres de Jesus na nossa vida? Aprenda com o Evangelho de hoje, porque a capacidade de escutar e de obedecer a Jesus revela a fé daquele cego. A sua fé em Jesus foi o misterioso colírio que fez com que os seus olhos se abrissem para a luz. Vamos permitir com que o colírio da fé seja pingado hoje sobre os nossos olhos, para que assim contemplemos a luz de Jesus e sejamos capazes de uma nova visão. Depois disso, o cego que fora curado, ele vai ser interrogado diante de 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos vizinhos. O segundo grupo dos fariseus, as autoridades religiosas. E o terceiro grupo, os pais, que também são questionados. Rapidamente eu queria retomar os vizinhos. Tome aí no seu folheto os versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Os vizinhos e os que acostumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmolas? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Que tipo de vizinho era do cego de nascença? Vizinho fofoqueiro. Será que ainda existe hoje vizinho fofoqueiro? Aqui no Canedo não, né, gente? Mas em outros lugares, como lá, vizinho do cego de nascença, você encontrava os vizinhos fofoqueiros. O texto nos apresenta que, além de ser cego, o que aquele homem era? Mendigo. Sabe por quê? Porque na visão dos judeus, se ele era cego, ele estava pagando um pecado que ele ou a sua família cometeu. Por isso ele não podia viver no meio da comunidade, então ele era excluído. E sendo excluído, ficava à margem, e ficando à margem não tinha outro recurso a não ser mendigar. E aqueles vizinhos começam a questioná-lo se é ele, se não é ele. Por quê? Porque os vizinhos não se alegram com a cura do cego.
E agora vem uma pergunta para te sacudir: que tipo de vizinho você é? Você consegue se alegrar com uma alegria do outro? Ou a conquista, a alegria do outro é motivo para que você fique pé da vida? Como aqueles vizinhos do cego de nascença. Como eu disse agora há pouco, a cegueira compreendida como consequência do pecado gerava tanto a exclusão religiosa como a exclusão social daquele homem. Então, além de ser cego, ele mendigava e ficava à beira do caminho. Vem a segunda pergunta, prepare-se: por onde a minha cegueira já me levou a mendigar? Se pergunte diante desta palavra. E naquele momento, o homem curado dá um testemunho bastante sólido aos seus vizinhos. Eles não ficam contentes e vão levá-lo ao segundo grupo das autoridades religiosas, os fariseus. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, eles lhe perguntaram, os fariseus, como ele tinha recuperado a vista. O cego contou, e os fariseus disseram: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? O que está por detrás do comportamento do segundo grupo, que é dos fariseus? A não acolhida à pessoa de Jesus. Por quê? Ele não respeita o nosso mandamento. Qual é o nosso mandamento? Guardar o sábado como dia sagrado. O que o judeu pode fazer no dia de sábado? Descansar, ir para a sinagoga, meditar a Torá e depois viver a fé fraterna com a comunidade. Então, na visão judaica, não era concebível nenhuma cura dia de sábado. E se vocês lerem os evangelhos, vocês verão que Jesus adorava curar dia de sábado. Por que Jesus tinha esta atitude? Porque a lei religiosa não pode estar acima da dignidade humana. A norma religiosa, ela não pode ser mais pesada do que a realidade de sofrimento e de dor que a pessoa enfrenta. E nesse sentido, Jesus é capaz de romper com a norma e de lhe proporcionar uma nova compreensão. E aí devemos nos perguntar, neste segundo grupo dos fariseus, o que este conteúdo nos toca? Muitas vezes nós temos o hábito de uma prática religiosa que se assemelha muito mais à dos fariseus do que à de Jesus. A dos fariseus que, controlados pela norma, pela lei, pelo mandamento, legislam contra a pessoa humana. E aí se resguardam atrás de onde? Da própria norma religiosa. E aí o que Jesus faz? Jesus nos aponta uma nova compreensão de uma prática religiosa que seja humanizada, de uma prática religiosa que seja humanizadora. O que isso significa? Não desconsiderar a dor e o sofrimento da pessoa humana em detrimento da regra e da norma. Porque era isso que os judeus faziam. E durante esta semana, quando eu preparava a pregação de hoje, isso me vinha muito forte ao coração diante dos atendimentos que a gente faz, ouvindo as pessoas.
Quantos momentos a pessoa se resguarda e se legitima atrás da norma religiosa, inclusive não considerando a dor e o sofrimento que aquela pessoa está passando. E a boa nova do Evangelho é para ensinar a mim e a você que nós não devemos seguir o comportamento religioso dos fariseus, mas nós devemos ser inspirados pelo modo como Jesus agia. E este é um conteúdo muito latente para nós nos tempos atuais. Mas agora eu quero ir com vocês já caminhando para o final do texto. Tomemos aí os versículos 35, 36 e 37. Vamos ler juntos? Vamos até o 38, do 35 ao 38. Jesus soube que tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é a que estás falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. O que os fariseus fizeram com o homem curado? O expulsaram novamente. Coitado desse homem, toda hora ele é expulsado. Primeiro ele foi expulso porque era cego. Sendo cego era considerado pecador. Sendo pecador não podia ficar no meio da comunidade. Logo, expulso, vira mendigo. Agora que o coitado foi curado, e de acordo com a visão judaica, por estar curado, ele deveria ser readmitido na comunidade. Mas o que os judeus fazem com ele? O expulsa novamente. E aí, quem vai encontrá-lo? Jesus. O mesmo Jesus que passa perto dele, quando ele estava mendigando à beira do caminho, e lhe cura, é o mesmo Jesus que agora lhe encontra estando curado. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e agora quer nos ensinar? Esta é a visão do legalismo religioso. Depois vem o modo como Jesus age. Jesus soube que o homem tinha sido expulso. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? O que está por detrás desta pergunta? Aquele homem precisava de 2 tipos de cura. A primeira cura já tinha sido realizada, que era a cura física biológica. Mas agora Jesus queria lhe oferecer uma outra cura, a cura do coração, a cura da alma. E para que esta cura acontecesse, Jesus necessitava da fé daquele homem. Porque Jesus lhe pergunta: acreditas no Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele vem ao encontro, se revela como Filho do Homem, pois é aquele que vem do céu para reunir os homens e elevá-los à participação da vida de Deus. Todas as vezes que nos evangelhos você encontrar esta terminologia, Filho do Homem, entenda o que ela significa. Ele é aquele que veio do céu para reunir toda a pessoa humana e elevá-lo a todos a participação da vida divina em Deus. E aí qual é a resposta daquele homem? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Como é que o homem curado chama Jesus aqui no final do Evangelho? Senhor. Do grego Kyrios, o título mais completo que a Escritura dá para Jesus. Jesus é Kyrios, porque Ele é Senhor e Salvador.
como que aquele homem reconheceu Jesus, Senhor e Salvador. E aí Jesus lhe responde: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Qual foi o comportamento do homem curado? Ele exclamou: eu creio, Senhor, e depois se prostrou diante de Jesus. O que isso nos revela? Que a cura foi completa. A cura alcançou o corpo físico padecente que não via e agora vê. Mas a cura também foi capaz de alcançar o coração daquele homem para que ele pudesse crer em Jesus. O que esse evangelho quer nos ensinar? Que nós não podemos condicionar as curas que precisamos apenas à nossa fragilidade biológica. Mas a cura deve alcançar a fragilidade biológica, mas também deve alcançar o coração da pessoa. E a atitude daquele homem de prostrar diante de Jesus remetia a quê? A adoração. Porque na visão bíblica você só se prostra diante de Deus. E a prostração significa o quê? A sua atitude de adorá-lo. A partir do momento que aquele homem curado diz: eu creio, Senhor, e se prostrou diante de Jesus, o que ele reconhece? Que Jesus é Deus. E sendo Deus, é digno de ser adorado. Qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida? O lugar de Deus? Ou o lugar de um curandeiro que tem que resolver todos os meus problemas físicos? Peçamos, irmãos e irmãs, que nesta manhã de domingo, a luz do Senhor também seja capaz de alcançar a nossa visão. Façamos um instante de silêncio, permitindo com que esta palavra caia no nosso coração. Cheios de amor e confiança, professemos a nossa fé.